Boa tarde para todas, todos e todas que estão aqui. Obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Elisa Alves, eu sou escritora e videoartista aqui de Araxá. E hoje eu vou estou aqui na companhia da Carla Sena, que é artista autodidata aqui da cidade, da Marlete Menezes, que é artista visual, designer, que inclusive é a autora do Sankofa, né? Esse passarinho que vocês estão vendo da FLI Araxá. E a gente vai falar sobre a poesia expandida dos livros às artes visuais hoje. Só que antes de falar sobre a poesia expandida e passar a palavra para a Marlete e a Carla, eu quero agradecer, né, o Luiz Humberto França pelo convite, ao Rafael Noli, ao Afonso Borges, por proporcionar para a gente esse encontro, né, que acontece aqui na FLI Araxá entre escritores, entre a população da cidade, entre escritores da cidade, escritores nacionais, internacionais, que são reconhecidos, reconhecidas. E isso é muito raro. Então, só os festivais, as feiras, elas colocam o público diante, né, de autores e tira, talvez, esse estigma do autor inacessível. Então, assim, é muito importante a gente ter aqui na nossa cidade. Eu sempre falo, se na minha adolescência eu tivesse FLI Araxá, seria um incentivo enorme, né, para os jovens da minha idade, daquela época, anos 90. A poesia expandida, gente, o que é um conceito assim muito resumindo, para não ser tão didática, ela está além do suporte da página, ou seja, ela está além daquele suporte do poema, a estrutura do poema. A poesia expandida ela está no som, ela está na paisagem, ela está na fotografia, ela está nas pessoas. Tem um autor mexicano, Octavio Paz, que eu gosto muito, e que ele costuma dizer, né, que há poesia sem poemas. E que essa poesia ela é pessoas, ela é acontecimentos, e ela é uma mistura linda de linguagens de várias artes. Então, é cinema com arte visual, misturado com música, com performance. E, bem, é isso. É sobre isso que a gente vai falar dentro do nosso trabalho. E eu vou passar a palavra para a Marlete Menezes para falar um pouco do processo dela dentro da poesia expandida. Depois a Carla Sena vai falar sobre o processo dela também, artístico, e depois eu vou falar sobre o meu. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Lisa. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada a presença de vocês. Eu vou me apresentar um pouco. Eu sou Marlete Menezes, eu sou artista visual, designer, artista, mas com foco, como abordagem da fotografia e do desenho. E eu vou pegar a fotografia como princípio, porque é onde eu quero chegar para a gente falar de poesia expandida. Quando saí de Araxá, eu comprei uma máquina fotográfica, uma Olympus OM1. E foi com ela que eu comecei meu curso de arte. Em 1985, eu e duas amigas de Belo Horizonte, a Inês Rabelo e a Simone Villani, a gente fazia fotografia e interferia na fotografia. Então, nós tínhamos um trabalho que é como se a gente não ficasse muito satisfeita com a imagem. Então, a gente fez várias séries dessa. A gente lançava cartões postais em BH, de fotografia urbana, com interferência. Chamava interferência 1, 2, 3. E, nesse processo, as minhas primeiras interferências foram com desenho em cima da foto. A segunda vez foi com pintura em cima da fotografia. E da terceira vez, a gente montou, na verdade, montei um laboratório no estúdio de um amigo e comecei a fazer umas fotos. Na época, estava surgindo o vídeo, né? A fotografia em vídeo, o cinema de vídeo, né? Então, o Éder Santos ele começou imediatamente a filmar esse trabalho
E eu, fotografando aquela cena, eu vi ele com a televisão, com aquela filmagem. Eu imediatamente deixei de fotografar a cena e passei a fotografar a televisão, a imagem do vídeo. E esse foi o meu trabalho da exposição, que já era uma superposição de trabalhos, né? O Éder acabou que esse foi o primeiro prêmio dele, porque o vídeo ele levou e foi o primeiro prêmio do Éder Santos. Bom, seguindo isso, em 2000... deixa eu só dar um parênteses antes, que esse ano eu fui na feira, no Festival de Fotografia de Tiradentes, e houve na plateia o Fernando, se não me engano, da USP, falando sobre fotografia expandida. Então, ele trouxe que esse termo, fotografia expandida, vem com Rosalind Krauss, quando ela cita no livro dela a escultura expandida. E ali ele percebeu que ele podia falar de fotografia expandida. E eu, ali, este ano, percebi que o que eu fiz em 1985 era fotografia expandida. Tá? Foi muito bacana essa percepção. Bom, em 2005, mais ou menos, eu fiz este livro. Esse aqui eu tenho, eu posso trazer, porque os outros eu não tenho. Isso aqui foi em 2005, eu muito interessada nos movimentos dos processos artesanais, das tecnologias contemporâneas, do que está surgindo. Eu produzi esse trabalho, que ele é um livro. Ele tem uma parte que é um multimídia sobre registro de ofícios, de processos artesanais. E aqui tem a produção de um livro, como o livro era produzido antigamente, que é em tipografia. Quer dizer, isso eu trouxe para representar um pouco do meu interesse e da minha investigação, como é que ela vem sempre pautada nessa multiplicidade de linguagens, onde você me interessa qual é o movimento do tempo que a gente está vivendo. Como diz o Agamben, né? Arte assim, o contemporâneo é você ver no escuro do seu tempo o que é invisível, né? Então eu acho que eu trabalho um pouco nesse lugar. A experiência que eu trouxe para compartilhar, porque quando a Lisa me provocou com esse tema, eu estava num processo de produção de algo que eu vivi aqui no meio da pandemia, sabe? Eu, numa vivência no cemitério das Palmeiras, eu, de repente, estou lá resolvendo problemas de túmulo, né, de família, e a hora que eu saio assim para olhar do lado do túmulo, eu vejo um galo amarelo, mas ele era muito amarelo. Eu nunca vi um galo tão amarelo na minha vida. Então, eu peguei o celular, assim, o que me encanta é isso. Imediatamente, eu peguei o celular e saí atrás desse galo, registrando o galo. Eu vou pegar um do galo aqui, para vocês verem como ele era muito amarelo. Este é o galo, ok? Então, eu fiz várias fotos desse galo, andando no cemitério, sabe? E cheguei em casa naquele espanto daquela situação, comentei, surgiram várias histórias ali na mesa. Mas a Líria Porto, que está sendo homenageada na FLI, a hora que eu mostro essas fotos para ela, ela fala assim, Marrante, me manda essas fotos. Aí eu mandei as fotos e ela começou a me devolver poemas sobre essas fotos. Aí eu voltei de novo para esse trabalho, olhei para esse trabalho e vi que ali eu tinha uma narrativa. E resolvi construir ou produzir um livro. O que me encanta com esse livro, e a hora que a Lisa me convidou, eu fui pensar sobre o que estava posto nesse livro. E que porque eu penso que arte é pensamento. À medida que você... Arte, para mim, é um modo de ver a vida, é um modo de viver a vida, é um modo de fazer minhas escolhas. E usar o livro como suporte para a expressão da arte, para contar esse espanto, essa situação que eu vivenciei ali. Então, como fazer isso, né? Então, aqui temos um livro, quer dizer, eu produzi 20 exemplares, porque eu que produzi, então é muito caro. São todos numerados, mas isso aqui, para mim, tudo no livro fala, né? O livro ele tem uma capa, ele tem um miolo, ele tem um processo de contínuo de uma narrativa de uma história. E aqui a minha ideia foi colocar a capa crua, nua, né, de uma experiência que é interna,
E essa capa que tem uma imagem que embrulha o livro, que é uma imagem pixelada, quer dizer, como uma imagem digital, com a ideia de trazer um pouco desse mundo digital que está nos embrulhando nessa singularidade de uma experiência no cotidiano da vida e que a gente consegue capturar, a gente consegue registrar e consegue, aí foi onde eu cheguei na conversa da Lisa, consegue, com um pensamento expandido, de uma poética expandida, como diz Fernando de Moraes ou Frederico de Moraes? Frederico de Moraes, quer dizer, a arte, no nosso tempo, a arte contemporânea, ela pode ser feita em qualquer suporte, né? Então, assim, ela saiu dessas estruturas canônicas da escultura, da pintura, da gravura, e qualquer suporte que a gente utilizar é suporte para se expressar e para colocar uma ideia e um pensamento. E eu entendi que aí está a minha poética expandida. Maravilhosa. E eu, quando eu vi na internet esse galo, e eu ainda não conhecia a Marlete, eu, gente, que artista doida é essa da cidade que está correndo atrás de um galo? Eu tenho que conhecer essa mulher, porque... Né, e a hora que eu vi, tem uma poética linda nas suas fotografias, porque existe uma narrativa desse galo. E não tem como dirigir um galo, gente. Né? E eu falei assim, tem que ser uma pessoa muito sensível. E aí eu vi que ela também tinha feito sankofa. Eu falei, ela gosta de um pássaro. Tem uma... Ela gosta de um Deixa pássaro. Só fechar esse pontinho, porque é o seguinte, você comentou que eu sou autora do sankofa. Não. O sankofa... Não, foi só para corrigir isso. O sankofa é um símbolo africano, de origem africana, milenar. Tá? O que nós fizemos foi aqui, construindo a identidade visual do FLI, eu utilizei esse símbolo para representar a demanda que me veio. E o sankofa significa volte e pegue o que você esqueceu. Não tenha vergonha de buscar, de voltar atrás e trazer para construir o futuro aquilo que você deixou para trás. Então, eu me senti muito vivendo o sankofa, muito essa situação da FLI em Araxá, e que tudo veio ao encontro e o Afonso assumiu o símbolo como símbolo da FLI. Então, era isso. Antes de continuar, vamos ouvir a Carla, né? Estou doida para escutar. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Fui convidada a acompanhar essas duas artistas, né, grandes artistas. Me sinto muito honrada. Agradeço ao Luiz Humberto França e à organização do FLI. Eu vou falar um pouquinho da minha história, que se mistura, na verdade, porque o motivo de eu estar aqui. Né? Eu comecei a arte, depois a praticar a minha arte a partir dos 50 anos. Eu sou pintora autodidata, eu sou de Araxá, vivi aqui como educadora por todo o tempo, né? Sou pedagoga de formação e desde a adolescência uma apaixonada por arte. Fiz pintura aos 13, 14 anos com a dona Cordélia Barreto, que é uma pintora que todo mundo deve conhecer, saber da grandiosidade da dona Cordélia, no momento em que eu aprendi técnica. Né? Eu aprendi técnica, como pintar, quadros com pintura a óleo. Não sei se você foi minha colega, Marlete, nessa época. Devo ter sido. Nós também fui aluna da Cordélia. Que gostávamos de arte e nos iniciávamos com a dona Cordélia. E foi uma grande incentivadora. Porém, no decorrer da minha vida, eu mudei a minha área, fui trabalhar com a pedagogia, e sempre a arte permeando a minha vida. Fui psicopedagoga e, durante a psicopedagogia, trabalhando com arte-terapia, com literatura, com música. Então, todas as artes, na verdade, elas fizeram parte do meu trabalho como pedagoga. Né? A gente que tem a arte dentro no sangue, que pulsa, de alguma forma, você pinça essa arte naquilo que você está fazendo. E, impossibilitada de fazer uma faculdade de belas artes, eu não me intimidei a ser pintora, mesmo assim, e busquei na minha pintura. Na verdade, acho que a pintura que me buscou, ela sempre me seduziu, e eu, incentivada pelos meus pais,
eu busquei, da melhor forma, assim que eu estava para me aposentar, a desenvolver meu trabalho na pintura. Hoje eu sou pintora, trabalho com telas, com a técnica em acrílica, trabalho em pinturas em porcelana também. Morei por 6 anos, quase 6 anos em Tiradentes, que foi a minha fonte de inspiração. Foi para lá que eu fui beber um pouco da inspiração da arte. E foi onde eu cresci muito na arte, e onde eu aprendi que, embora eu não tivesse uma faculdade de arte, eu tinha dentro de mim todas as possibilidades de fazer arte. E tive grandes incentivos dos artistas locais. E comecei um trabalho que eu vou dizer que não era muito autoral, porque eu ainda estava um pouco perdida no que eu queria fazer. Trabalhei com painéis em madeira de demolição, que era o suporte melhor que eu tinha em Tiradentes. E comercializei muitos painéis para arquitetos, designers de interiores e donos de pousadas e cafés, e sempre trabalhando com a temática da natureza. Eu sou um amante da natureza e gente que veio de roça, então sempre pintando passarinhos, galos, galinhas, borboletas e libélulas, que é a minha grande paixão. E sempre em busca de um trabalho autoral. Quando eu me ingressei na faculdade eu resolvi que eu queria beber um pouco mais da fonte da arte. Eu me ingressei na faculdade, na Universidade Federal de São João del Rei, e lá, no processo criativo, na verdade, é artes aplicadas em cerâmica, que é uma grande paixão também, embora eu me doe mais para a pintura. Eu fui, trabalhando no processo criativo, eu voltei na minha memória afetiva de infância, que era uma casa cercada por muitas mulheres. Nós somos 4 irmãs, tem uma delas aqui comigo hoje, e apenas um irmão, nossas avós muito presentes na nossa vida, um pai que se ausentava muito em viagem a trabalho. Então, nossa casa era uma casa muito feminina. E a minha temática se voltou bastante para o feminino, onde eu busco bastante inspiração nos meus quadros. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você só sabe pintar mulher? Eu falo, não, eu sei pintar de tudo um pouco, mas eu escolhi porque é o que tem a ver muito com a minha poética. Na verdade, eu vejo a poesia no feminino. E na nossa casa de infância, com tantas mulheres e tantos livros, sempre muitos contos de fadas, o que ficou na minha memória são as Rapunzéis, as mulheres de cabelos longos, porque da qual eu sempre fui adepta do cabelo longo desde criança. E isso veio à tona quando eu comecei a buscar esse trabalho autoral. Eu fui descoberta há um tempo atrás, vou dizer descoberta, porque eu nunca fui atrás de curadores de arte para fazer exposição. A coisa aconteceu sem nenhuma intenção minha. E, quando um curador primeiro me procurou para expor lá fora, ele falou, quero que você passe isso para as telas, porque a madeira é impossível levar lá para fora. Então, eu comecei a me dedicar a esse feminino nas telas. E o que mais me trouxe aqui hoje, que eu me senti à vontade para falar da poesia expandida, porque quando eu recebi o convite e o tema, eu não me senti pouco à vontade, embora eu não seja poeta, mas eu sou pintora, e a pintora na verdade, a gente trabalha poesia nas telas, né? E é uma leitura que eu faço das imagens, do mundo, da vida, eu coloco nas minhas telas. E eu tenho a honra de dizer que eu tenho na minha irmã Mara Sena, que é poeta, as primeiras telas que eu consegui colocar o feminino, que eu busquei as imagens mais genuínas da nossa infância, né? Quando ela escreveu o primeiro livro, Luas Novas e Antigas, a primeira mulher que eu pintei foi uma mulher segurando uma lua crescente. E isso foi intuitivamente. Eu fiz sem nenhuma intenção de vender, eu queria colocar essa poesia toda da forma como eu gostaria de escrever. Lá em casa a gente sempre foi muito incentivada a ler e escrever, mas a forma que desde pequena eu soube expressar foi através do desenho e da pintura.
Então, a minha poesia ficou nas telas, fica nas telas, né? E ela se expandiu para as telas. E assim foi fluindo. Outros e outros poemas, né, Mara, foram acontecendo. A gente nunca teve a oportunidade de fazer uma exposição com essas poesias na tela, mas ainda vamos ter. E os poemas me inspiraram. Então, eu sempre pergunto assim, onde é que está a poesia, né? O que é poesia? Senão o olhar, né? O sentimento que você coloca em alguma área da sua vida. De alguma forma, o seu olhar... Quando eu recebo clientes no meu espaço de arte que vai me comprar um quadro, é a poesia dele no meu quadro. É a forma como ele olha. As minhas mulheres têm olhos fechados. Eu sei muito bem pintar olhos, mas eu quero que o leitor, que a pessoa que vá olhar meu quadro, ele coloque a poesia que ele quer ali. Não seja o olhar da pessoa que expresse simplesmente o que eu quero impor, o que eu estou sentindo. Então, essa foi a forma que eu consegui fazer com que a minha poesia se expandisse. E o suporte foi a tela. Por um tempo vai continuar sendo, eu gosto muito mais. Eu tenho feito em porcelana minhas mulheres, porque eu gosto dos objetos utilitários, eu quero que a arte esteja na mesa, na parede, em todos os lugares da casa, não somente em quadros. E, assim, eu penso que essa coisa que a Marlete falou, da arte híbrida, né? A arte se tornou híbrida, e com o advento da internet, não tem mais fronteiras para a arte. Eu estava lá escondidinha em Tiradentes, achando que eu ia apenas trabalhar com os meus passarinhos na madeira de demolição. Hoje eu tenho um espaço de arte aberto para quem quiser visitar e para quem quiser trabalhar com um espaço como espaço cultural. Então, acho que a arte ela começa dessa coragem de você colocar para fora, seja no suporte que você quiser, aquilo que está lá dentro. E meu pai dizia que as paixões recolhidas são perigosas, né? Que às vezes é um dique que se rompe. A minha demorou um pouco a eu criar a coragem, né? Foi mais de 50 anos de vida para eu me tornar quem hoje eu sou, sem medo de que alguém ache feio ou bonito, porque na arte isso é um preconceito, né? E é esse, eu acho, que o papel da arte, é quebrar todos os preconceitos. Eu acho que se a sociedade precisa de arte, a arte cumpre muito bem o papel de quebrar esses preconceitos e guardar na memória a sociedade, as coisas da sociedade. Eu acho que eu vou finalizar por aqui, eu não sei se eu consegui explicar, né? Esse é um pouco da minha trajetória. E eu falo que antes eu falava eu estou artista, hoje eu estou artista, mas eu falo, não, eu sou. Porque ser é uma coisa muito da essência, né? E a minha essência é uma essência de arte. Então, eu estou muito feliz em fazer o que eu estou fazendo e feliz em falar para as pessoas que estão aqui, que eu acho que devem ser pessoas que têm uma sensibilidade muito grande com arte, senão não estariam aqui para nos ouvir. Muito obrigada pela atenção. Maravilha, bom ouvir vocês duas, é um aprendizado. E eu fico assim pensando, né, que a poesia ela chega para mim também através da imagem, mas também através da música. E eu lembro, né, eu estava pensando o que eu vou falar sobre a poesia expandida, né? Eu estou com um livro, eu queria apresentar esse livro falando desse processo, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória, muito rápido. Eu comecei a escrever porque eu queria ter uma banda de rock. Então, eu pensava, poxa, eu quero escrever minhas letras, eu gostava de Legião Urbana, eu gostava de punk rock, e comecei a escrever. Até que um certo momento, eu acho que eu tive um momento de lucidez, eu percebi que a música não era o meu lugar de criação.
E o que eu faço com isso, né? Eu não vim de uma família da literatura, meus pais eram operários, então não tinha uma referência, mas eu tinha amigos que estavam criando no mesmo período. Quem conhece o Rafael Nolli aqui, a gente começou a escrever todos na mesma época, a gente fazia parte da União Estudantil, então a gente se lia e se criticava, era toda uma geração de adolescentes. E depois que eu saí de Araxá, eu descobri o Blogger, que eu fui fazer comunicação social. E o Blogger foi ali para 2003. 2003, todo mundo começou a escrever e colocar nos blogs. Ou seja, eu não precisava mais esperar algum momento que eu fosse convidada para uma editora, nem nada. Eu ia ali colocar a minha escrita. E aí, ali começou o meu processo de... As minhas fontes eram expandidas. Não é só meu processo de criação, não é só o que eu faço, mas eu bebia das artes plásticas, eu bebia do teatro, eu bebia na música. E eu fiz um blog chamado Metamorfose de Monstros, e que ali eu colocava questões filosóficas, problemas cotidianos, mas de uma forma de uma linguagem mais metafórica. Eu me espelhava muito em alguns artistas, eu adorava. Toda quarta-feira eu escrevi uma pequena novela que se chamava A Prisioneira do Bosque. E para eu escrever, eu precisava olhar uma tela na internet, porque não tinha outra forma eu não tinha como ir no México, por exemplo, ver as telas da Frida Kahlo. Eu não tinha como ir ao México e ver o Vitor Calduro, que para mim era uma fonte inesgotável de inspiração. E ele tinha uma pegada meio futurista, crianças carregando o mundo na mão, e eu falava, essa é a minha Prisioneira do Bosque. Essa é a menina que eu vou trabalhar toda quarta-feira e colocar ali no meu blog. Enfim, aí foi passando, e um dia eu comecei a escrever muito. Eu falei, será que em algum momento eu vou colocar isso no livro? E eu tinha uma certa resistência. Será que eu sou uma poeta de livro? E aí eu comecei a me apaixonar pela videoarte, pelo videopoema, e comecei a colocar, antes do livro, eu comecei a lançar na internet para todo mundo ver de forma muito acessível, que é esse suporte maravilhoso que a gente tem hoje. E ali eu comecei a colocar essas videoartes e videopoemas até eu migrar para o suporte, que é o livro. Então, eu fiz todo um processo, não só na fonte que eu bebia, mas como meu processo criativo. Só em 2015 que eu fui lançar meu livro, o primeiro livro, que chama Arame Farpado. E tem poemas ali que nasceram primeiro em vídeos, né? Tem um vídeo meu que chama Filhos de Putins, e que ele foi feito bem na época que eu estava fazendo, junto com o coletivo, uma resistência à política homofóbica do Vladimir Putin na Rússia. Quando ele começou a fazer, ele fez uma lei que não podia fazer publicidade sobre homoafeto. Não era nem questões que ele achava que não podia fazer isso, nem falar que você era a favor. Então, professores que tinham amigos gays eram presos, enfim. Eu sei que hoje em dia diz que tem até um campo de concentração, onde muitas pessoas sumiram, desapareceram lá. Eu fiz esse vídeo e esse vídeo foi para fora. Então, começou todo mundo pedir, quem fazia instalações fora. Eu mesma nunca tinha viajado para fora, mas meus vídeos já estavam rodando, que é o poder da conexão da internet. Enfim, como eu disse, eu falei só para falar mais ou menos como que foi meu processo, e até que eu vou falar um pouquinho rapidamente desse livro, que é o que eu vou lançar hoje, e que é o meu novo livro, que é Quando Tudo For Possível, e que eu chamo de livro transmídia. O transmídia está nessa questão da poesia expandida. Então, é um livro que ele nasce uns meses antes de decretarem a pandemia. Ele nasce no final de 2009, eu começo a escrevê-lo. Então, nasce da forma escrita, até que chega na pandemia. Eu estava no Rio de Janeiro e eu pensei, eu não quero que isso vá para o livro, porque o livro não vai dar conta do que eu quero passar. Então, eu fiz 4 videoartes na época, 2 filmadas no Rio e 2 filmadas aqui em Araxá. Uma foi até no Barreiro e a outra num sítio da minha família. Bem, então, chegando... E aí eu recebi uma proposta da Mirada, que é um selo
de Pernambuco, que falou: Lisa, vamos colocar isso na revista? Eu fui colocar vídeo na revista, eu quero fazer instalações, eu quero... Ela: não, vamos colocar isso na revista e eu vou fazer plaquetes. Para quem não sabe o que são plaquetes, são pequenos livrinhos, livretos fininhos, que são dobráveis, de poucos poemas, no máximo 6. Só que ela fez digital, acessível para todo mundo, e aí eu topei fazer. Então, fizemos de 2020 a 2021 esse processo. Chegou 2022, ela me convenceu a levar para o livro, e eu ainda na resistência, ela disse: por que você não faz um experimento sonoro junto com esse livro escrito e a gente publica isso? Então, esse livro, ele, além dele ter uma pegada onírica, escrita caminhando, os vídeos, eles são sempre uma pessoa, o olhar subjetivo de uma pessoa caminhando. O livro, ele vem com QR Code e que você vai ter experiência sensorial. E aí que eu queria... Na verdade, eu estou falando tudo isso para falar que tem coisas que a palavra não dá conta, a imagem dá conta, o som dá conta, a fotografia dá conta, e o contrário também acontece. E aí eu falei: como que eu vou explicar a voz de uma mulher serpente conversando com uma mulher corvo, com um portal tridimensional que liga 2 tempos, o futuro, talvez um futuro e um passado juntos, na escrita? E no áudio, nesse experimento sonoro, eu consegui trazer, fazendo trabalho de paisagem sonora, esses sons capturados de animais, de ambientações. E aí, quando as pessoas começaram a fazer o experimento e me trazer o retorno, elas sentem que o livro, ele tem um outro tempo quando ele é lido e escutado. Então, um outro experimento da poesia. E que é uma multilinguagem, porque ele vem de vídeo que migra para uma... que faz essa migração transmídia para um outro processo, que é a plaquete. Da plaquete vai para o livro físico, do livro físico vai para o áudio. E, bom, e aí nasceu essa... Deixa eu pegar. Nasce esse pequeno livro com uma pedra que eu tiro de um catálogo de paleontologia que eu arranquei. Eu mesma fiz o livro, né? E a Mirada, lá de Pernambuco, editou. Ela fez a edição, publicou, e conectando com um fio de fone, ou seja, uma pedra de pixel e uma pedra do templo da pedra lascada, que é o Paleolítico. E eu queria trazer essa conexão de 2 mulheres que se amam, uma no Paleolítico, uma no futuro, e dentro do áudio trazer uma voz de uma IA, que é uma mulher que não existe. Eu aproveitei para também trazer essa conversa que eu tinha em sonhos. Eu ouvia, durante a pandemia, uma voz em espanhol falando comigo, só quando eu estava dormindo. A gente teve muito tempo para sonhar na pandemia. E eu falei: quem que vai fazer essa voz que não existe? Eu falei: só pode ser uma IA. E a IA também veio para esse experimento sonoro. Bem, é isso, gente. Obrigada. Peraí, eu quero falar uma coisa sobre isso. Tá, não, vamos... Acho que tem tempo ainda para a gente... Tem, né? Vamos conversar. Porque você traz uma coisa que é tão... que é esse atravessamento entre campos do conhecimento, entre espaços, entre técnicas, né? E que o que é incrível é que, assim, talvez seja isso que seja a nossa questão hoje, né? Assim, a questão que está instaurada. Porque, assim, está tudo disponível, né? A gente pode usar qualquer suporte mesmo, a gente pode fazer qualquer coisa. Agora, a questão da arte contemporânea, né? Que quando o Agamben fala, assim, você trazer esse invisível, né? Ele está falando também dessa conexão com tudo que está disponível, de dar conta de falar disso que está difícil de expressar, né? Disso que a gente não acha lugar. Que talvez o símbolo da Flip é muito feliz nesse momento, né? Porque ele nos invoca a olhar para trás, a buscar o que alguém fez antes de mim, né? Quer dizer, eu não vou inventar a roda mais, mas, assim, eu posso dialogar com esse atrás, e fazer alguma conexão que nos projeta em algo que está por vir, sabe? Assim, eu posso suscitar alguma coisa que ainda não foi
não foi colocado, por exemplo, quando eu mencionei, ligando com isso que você está falando, que eu quis trazer essa experiência com a fotografia, era uma experiência intuitiva, sabe uma coisa assim? Eu fazia as fotos, mas eu olhava para as minhas fotos e aquilo não me bastava, né? Então, assim, eu sabia desenhar, eu desenhava em cima. Os colegas fotógrafos da Escola de Belas Artes, eles acabaram com a gente. Eles falavam, isso não é fotografia. E a gente continua fazendo, isso não é fotografia, a gente continua fazendo. Hoje, a maior discussão no Festival de Fotografia de Tiradentes era o que é fotografia, né? Por quê? Porque a fotografia se expandiu, ela não revela a realidade. Ela, na verdade, eu acho que estou vendo quando fotografo, mas é o seu olhar que selecionou. Assim, às vezes eu faço várias fotos para ver depois, para compreender aquele momento depois. E talvez seja isso que eu fiz com o Galo. É a minha maneira de compreender a vida. É no movimento. Então, eu peguei o dispositivo que eu tinha na mão, que foi o celular, e você faz uma série, quer dizer assim, para olhar depois e tentar compreender o mundo, né? Então, essas conexões, isso que você faz, eu busco lá a pedra lascada, né? Eu jogo outra imagem aqui. Quer dizer, nós estamos falando de mundo real, de mundo virtual, né? De conexões que transitam entre esses espaços, entre os tempos, né? Na verdade, o que eu acho mais interessante disso é que a gente está dialogando com várias linguagens. E uma das coisas que eu vi no teu trabalho, você fazer uma correção, que eu falei do Sankofa ser o seu Sankofa, é porque quando eu vi o seu Sankofa, ele era diferente do Andikra. Você fez o seu... Tem sua voz no Sankofa seu. Então, e eu acho interessante isso, que se olhar para trás... Olhem essa foto. Isso é o Sankofa. Quer dizer, o meu olhar já era para esse lugar, né? Quando eu mandei isso para o Afonso, a gente já tinha feito a marca de 2022, né? E ele falou assim, nossa, o que é isso? Eu falei, no cemitério. Eu vou contar um segredo para vocês que o Afonso me contou. Eu vou colocar ele no ar aqui agora. Ele falou que foi no cemitério e que ele olhou para o lado direito do cemitério e aqui em Araxá os sobrenomes são Afonso Borges. Ele falou, eu saí de lá correndo, porque o que é isso? Que nessa cidade tem tanto Afonso Borges. Aqui é sobrenome, né? Falei, eu vou lá verificar. Deixa eu complementar uma coisa aqui, Lisa, que você me fez pensar. Eu li uma coisa que eu quis anotar, porque eu li sobre o seu trabalho da Marlete e o meu. Eu fiquei buscando qual seria meu lugar aqui, né? A gente tem uma arte... que eu vou ler, porque é uma frase de João Cabral de Melo Neto, que eu gosto muito, que diz assim, pode-se dizer que hoje não há uma arte, não há uma poesia, mas há artes, há poesias. Cada arte se fragmentou-se em tantas quantos foram os artistas capazes de fundar um tipo de expressão original. Então, assim, a gente começa a pensar o que é arte, até onde vai a arte, onde vai a capacidade de cada artista, né? Então, acho essa coisa híbrida, essa coisa tão diferenciada do olhar de cada um, né? E que interessante, que eu já tinha visto o Sankofa e não imaginei, agora estou vendo o seu Galo. Como é o olhar de cada um, né? O diferencial que é o olhar de cada um para aquilo que vê. Só por isso tantos artistas originais, né? Tanta originalidade, né, na arte. Tem uma foto igualzinha, imensa, de um cisne lá no Iotim. Primeira vez que eu fui no Iotim, eu tenho a foto dele bicando as costas. Então é isso mesmo, é o olhar, né, que diferencia. É o olhar. A gente traz essa bagagem que a gente carrega da vida e que ela pode ser autodidata. Ela pode vir de várias fontes, né? E eu falo, todo mundo fala, você fez cinema? Eu não, foi também autodidata, assim, eu fui fazendo isso. Eu trabalho também na cadeia produtiva do livro, que eu faço trailer para livro. E é um trailer também nessa visão poética. E muita gente me procura e pergunta, porque eu lembrei, né, quando você falou, eu sou artista autodidata, eu falei, eu acho que eu também sou. Porque isso é nos experimentos, né, que a gente vai
fazendo nos processos da nossa arte. É bom técnica, a gente aprende ali a base fundamental. Então, depois eu fui atrás de cursos e de oficinas, e facilitou o meu processo com a técnica. Mas é lindo isso, sabe? É isso que você falou, é o olhar da gente faz a arte como a gente está se colocando no tempo, ou se esse tempo existe ou não. Bom, gente, obrigada. Eu queria passar para vocês para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Você disse que a libélula é sua grande paixão, inspira muito. Como que você vê essa libélula com a feminilidade que você construiu aí para desenhar as suas mulheres de olhos fechados? Alessandra, a libélula foi um símbolo, na verdade, teve uma simbologia na minha vida. Talvez a Mara lembre, quando a gente era criança, nós tínhamos um tanque em casa, no jardim do quintal, que tinha muitas libélulas. E eu sempre fui encantada com a velocidade com que a gente não conseguia pegá-las, né? E quando eu buscando um símbolo para o meu, na verdade, até para a minha logomarca, foi o meu primeiro ateliê em Tiradentes, e hoje ainda continua sendo a logomarca uma libélula. Eu queria saber o significado da libélula. E na filosofia oriental, a libélula é símbolo de positividade, de renovação, de intensa atividade. E eu, aos 52 anos, me aposentando, quando muitas das mulheres pensam que vão parar, e eu querendo ainda começar a desenvolver um trabalho que foi a minha grande paixão a vida toda e que eu não pude fazer criando 3 filhos, né, numa situação que não era o momento. Então, eu trouxe essa libélula como uma forma feminina de dizer, olha, não tem tempo, não tem espaço para começar, para você, na verdade, colocar a sua intensidade, que eu acho que o que é feminino? O feminino é ser intenso. Né? Acho que o que talvez nos diferencie do masculino seja a intensidade. Né? Nós todos sentimos, mas o feminino carrega essa intensidade. Tanto é que somos mães. Né? O feminino pode ser mãe, pode gerar um filho. Então, a libélula ela me traz isso. Ela teve uma conotação muito importante na minha vida, e por isso eu continuo carregando até hoje, porque ela tem esse movimento de não parar. Ela tem uma pressa de viver, uma intensidade em realizar tudo que ela quer nessa vida terrena, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha te respondido. Obrigada pela pergunta. Puxando a sardinha aqui para o lado da poesia escrita, né, do poema. O poema ele é pura imagem mesmo, é pura imagética, né? Eu queria saber de vocês, assim, um poeta ou quais os poetas que mais inspiram vocês? Poetas brasileiros ou estrangeiros? Clarice, sem medo de errar. Eu sou muito drummondiana, então Carlos Drummond ele me influenciou muito em tudo. O meu primeiro livro, eu acho que todo mundo fala assim, nossa, é praticamente uma referência, é um livro mais político, tem essa pegada do Drummond político, que foi que eu bebi muito. Que tem muita relação também com a música que eu ouvia, né, o punk rock nacional. Mas também tem uma poeta hoje, infelizmente ela nos deixou, ela se encantou em 2012, que é uma polonesa que hoje, a Wisława Szymborska, hoje é uma grande referência para mim. E ela está... eu estudo ela. E eu acho... Ela é, para mim, a grande referência. Ela é maravilhosa. Eu sei que não é novidade para você. Não, como irmã, mas a minha poeta é a Adélia Prado. Eu tenho nela mineiridade. Eu gosto da mineiridade, eu tenho uma paixão por música mineira, por poesia mineira. Então, a Adélia Prado sempre me traz coisas da simplicidade, da sutileza, que é uma coisa que eu tento colocar nas minhas telas.
Tá certo. Eu até, Mara, eu tenho aquela... às vezes a gente fala de pintura e as pessoas pensam que a gente está sempre muito inspirada, né? E tem um poeminha da Adélia Prado que diz assim: às vezes vejo pedra, às vezes olho pedra e vejo pedra mesmo. Nem tem, todos os dias a gente consegue colocar a poética que a gente quer nos nossos trabalhos. Então, ela sempre tem alguma coisa que responde às minhas angústias. Que lindo. Obrigada. Mais alguém? A gente já está encerrando, né? Gente, muito obrigada pela presença de todas. Foi uma tarde maravilhosa. Eu acho que sempre essa troca ela é muito rica para a gente que está aqui. E eu também sempre estive e estou aí, estou assistindo outras pessoas. Então, assim, a gente aprende muito ouvindo. E eu acho que é uma generosidade. Uma das coisas que eu trabalhei nesse livro, com essa poética do som, é a nossa capacidade de ouvir. E eu termino esse livro falando: o amor é uma escuta. Né? Então, é de uma generosidade enorme vocês estarem aqui ouvindo a gente hoje. Muito obrigada. Obrigada.